De volta aqui na Web TV Ondime Bahia, ele chegou aqui dizendo como é que eu falo depois dessa mesa, e inclusive foi o último a sair do auditório atendendo as pessoas que estão participando deste encontro da UNCM aqui na capital baiana, Salvador. Bate-papo com o Lucas Aguiar, assessor técnico, articulador estadual da educação em tempo integral e agente de monitoramento aí do Secamp Nordeste, ele que tratou da educação de tempo integral nesta mesa e, é claro, uma mesa pujante, sobretudo depois da aprovação do Plano Nacional de Educação ontem lá no Senado Federal. Os desafios são os mais diversos que têm se ampliado, é isso? Exatamente, Magno. Os desafios só aumentam agora com a aprovação do Plano Nacional de Educação, essa repercussão que a gente vai ter nos estados, teremos nos municípios, com a ampliação das metas, né? O último Plano Nacional de Educação dizia que nós precisávamos, no final da década, portanto em 2024, 2025, alcançar um número de 50% das escolas de tempo integral e 25% das matrículas. Nossos legisladores ousaram na meta e ampliaram essa meta para 65% das escolas e 50% das matrículas, com a meta intermediária com 5 anos, mas enfim, alcançando ao final dos 10 anos esse cômputo total de matrículas de estudantes. É muito bom porque aqui na Bahia a gente conseguiu bater essa meta, né? O estado da Bahia é o quarto estado da federação, ficando ao lado, né, de São Paulo, Pernambuco e Ceará, mas é o quarto estado da federação com o maior número de matrículas em tempo integral. E nós, enquanto Undime, estive lá, né, dialogando com todos esses sujeitos, com as pessoas que nos procuram para poder verificar como é que está a política nos municípios, como é que está a infraestrutura, como é que está o currículo, como é que está o alcance dessas metas. E a gente faz orientação enquanto Renapet, né, da fortalecimento dessa política, como é que está as portarias, as leis, enfim. Então foi uma mesa muito estratégica porque nós dialogamos com os conselheiros municipais de educação, compreendendo a sua importância para o sistema, de como nós vamos redigir esse próximo plano municipal de educação. E aí a UNCM traz um debate, né, um tema que é muito parecido com o que nós vamos tratar daqui a 15 dias no nosso fórum da Undime, para pensar, né, a localização dessas pessoas, desses profissionais da educação, na construção desses planos decenais que vai nortear, né, o futuro da educação para os próximos 10 anos nos municípios. Então, foi de suma importância dialogar com diversos colegas sobre a educação de jovens e adultos, a educação infantil, a própria educação integral, que por si só é desafiadora. Ou seja, não basta ampliar o tempo de 7 ou 35 horas semanais. O tempo é apenas uma estratégia. O que a gente quer alcançar é qualidade da educação, estudantes com segurança alimentar, com segurança no transporte, e isso a Undime tem prestado, né, essa assistência técnica necessária para dar segurança aos nossos dirigentes municipais, e viemos aqui também trazer essa segurança para os conselheiros municipais de educação. A educação do campo, a educação quilombola, a educação ribeirinha também sendo discutida. Lucas, a educação de tempo integral, a concepção de educação integral e em tempo integral, que é a ampliação naturalmente do tempo lá na escola, não é algo tão novo assim. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá o Mais Educação, que já era um projeto embrionário, os municípios que deram sequência certamente encontraram menor dificuldade, já chegam a quase 100%, se não a 100% desse atendimento. Mas me fale um pouco com relação a esses desafios lá nos municípios. Se fala muito com relação à estrutura, mas é fato que você pode utilizar também de outras estratégias e outras estruturas, mas é preciso ter estrutura mínima. A maior dificuldade é a estrutura física ou a concepção, ou a ideia de como implantar essa educação de tempo integral dentro da tua escuta que você tem feito, que é muito sensível junto aos municípios da Bahia? Então, como você bem diz, a educação integral ela é uma concepção, né? Ela não é uma modalidade, não é uma etapa, é uma concepção. A educação que seja integral, a educação que pense o sujeito na sua integralidade, que pense não apenas nos aspectos cognitivos, mas nos socioemocionais, nessa escola que acolhe, nessa escola que protege, nessa escola que é intersetorial, a escola que pensa cultura, que pensa saúde e não pensa apenas conteúdos, né? Então, quando a gente faz a visita aos municípios, é muito importante, inclusive recentemente estivemos em Brasília no lançamento do caderno de experiências, né, inspiradoras na educação integral do país, e nós tivemos a honra de contar com 2 municípios baianos, a exemplo de Santo Inês, que universalizou a educação em tempo integral. Então, 100% da rede ela é ofertada em tempo integral.
Obviamente que não é a realidade da maioria dos nossos municípios. Nós temos experiências belíssimas de municípios no interior da Bahia que implantam escolas pilotos, ou então a gente tem escolas mistas que ofertam o tempo parcial e oferta o tempo integral. Mas é isso, nessa estratégia de fortalecer uma política de educação que dê conta da integralidade desses estudantes, segurança alimentar e tudo mais. E aí, obviamente, a educação integral, em tempo integral, ela não se dá apenas dentro da escola, dentro do prédio escolar. Anísio Teixeira já nos provocava 100 anos atrás, diversos pensadores contemporâneos, como os próprios pensadores, os próprios intelectuais da Universidade Federal da Bahia, num curso de formação muito recentemente, nos disse isso, que é possível garantir educação integral em tempo integral em outros espaços, que não seja na escola Dom João Bosco, mas que essa escola Dom João Bosco ela consiga dialogar com a praça municipal, com o estádio, com os saberes populares, com aquelas pessoas mais velhas, enfim. As associações, as igrejas, enfim, outros espaços. Exatamente. E, sobretudo, pensar o território. Porque a escola que não pensa o território, ela não vai garantir desenvolvimento para o município e para os seus estudantes, que são os cidadãos do município. Portanto, o desafio é o planejamento, Não tem uma receita pronta. Lucas Aguiar, representante da Undime, nessa escola de tempo integral, essa discussão dessa política de tempo integral, precedida aí pela concepção da integralidade do sujeito. Mais uma vez, muito obrigado, à tua disposição sempre. Obrigado, Magno. A gente agradece e fortalece o papel da Undime nesse diálogo intersetorial. O regime de colaboração existe entre Estado e municípios, mas também existe esse regime de cooperação Undime-UNCM, razão pela qual a gente está aqui fortalecendo essas instituições tão necessárias, importantes para os sistemas de educação, para todos os profissionais, para os dirigentes, conselheiros, enfim, para todos aqueles que amam, se dedicam e que vestem a camisa da educação. Deixa um abraço para o Fábio, que está te acompanhando. Exatamente, falei dele na nossa mesa, garantindo a representação do nosso companheiro, forte companheiro aí, que fortalece esse regime de colaboração, não nos deixa só no desafio de monitorar os 417 municípios da Bahia, na medida em que a gente tem uma RENAPET no nosso estado, com uma representação do estado e uma representação do município, a gente agradece muito ao companheiro Fábio por prestar essa assistência técnica, e Fábio muito conhecido também pelos nossos sistemas, pelas nossas redes de educação. Então, muito obrigado a todos. Nós, é claro, seguimos juntos como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso.